Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Vilela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casa temporal. Escolhas que você pode fazer aí para sua casa para que ela esteja moderna, né? Esteja aí dentro dos padrões de modernidade por muito tempo, mesmo com o passar dos anos. Então, pessoal, antes de a gente começar, né, listar aqui os pontos de uma casa temporal, vamos definir o que seria atemporalidade. Bom, o conceito de atemporalidade, né, a gente pensar que isso vai resistir por muito tempo, os anos vão passar, né, e aquilo vai se tornar algo clássico, né, algo consagrado, algo que resistiu ali, né, aos julgamentos do tempo. Então, esse é o conceito de uma casa temporal. Você vai investir ali numa reforma, numa construção de uma casa, e as escolhas que você tomou, né, para decoração, para o sistema construtivo, mesmo com os anos passando, ela ainda vai estar uma casa dentro dos padrões, né, valorizados de arquitetura. Bom, pessoal, vamos então aí dar uns exemplos, né, para vocês, alguns exemplos de cases de atemporalidade, né? Eu quero começar falando sobre o mobiliário, né, um caso, né, de atemporalidade bem legal. Bom, imaginem a seguinte situação. O meu avô me liga e fala que ele quer me dar uma poltrona de presente. Uma poltrona que ele comprou e que ele usou durante toda a vida. E como vocês imaginam, né, que vai ser essa poltrona? Certamente vocês vão imaginar que como o meu avô comprou essa poltrona, é uma poltrona mais antiga, às vezes uma poltrona, né, uma cadeira de balanço. Então vocês conseguem imaginar um design mais antigo, mais retrô. Pois é, vou colocar a imagem aí da poltrona que eu estou me referindo. Essa aí é a lounge chair, tá? Do casal Iens. Essa poltrona, gente, ela tem somente 70 anos, né, de lançamento. Então, olha aí como um design bem feito, né? Ele consegue atravessar aí o tempo, né? E ainda permanecer com cara de moderno. Essa poltrona, tá? Ela é um design consagrado aí no mundo da arquitetura, da decoração. Tá na casa de muita gente famosa, em casas moderníssimas. E é uma poltrona aí de 70 anos de lançamento, tá? E por que, né, que ela tem esse design aí que não fica datado? A gente pode perceber que, primeiramente, ela tem um design que é voltado para o conforto, né? O casal Iens, quando projetou, eles pensaram justamente se algo bem confortável, né? Ele até se refere como se fosse realmente uma luva, né? Ali que realmente abraça a pessoa. E além disso, né? Os materiais utilizados são materiais bem consagrados. O couro, a madeira, né? O sistema ali dos metais. Então, olha só como um design lançado há 70 anos atrás ainda está dentro da casa das pessoas nos dias de hoje e as pessoas nem imaginam, né? Que faz tanto tempo que essa poltrona foi lançada. Bom, gente, nós demos aí um case bem legal de mobiliário. Vamos agora dar um case aí, né, de casa, tá? Que, ao meu olhar, né, acompanha muito bem esse conceito aí de atemporalidade. E esse case, gente, é a casa dos IPs, tá? Do escritório Estúdio MK27. Vou colocar algumas imagens aí para vocês verem. Esse projeto, gente, ele é de 2009, ou seja, há cerca de, basicamente, 13 anos atrás, né? E olha só como essa casa, ela tem uma cara super moderna. Imagina que eu vou falar pra você que vou te vender uma casa, mas ó, essa casa ela tem 10 anos, né, já de existência. Talvez você pense, mas será que ainda tá moderna? Será que ainda tá dentro dos padrões legais de arquitetura? Ou será que essa casa já tá datada? Pois é, veja você mesmo as imagens aí. Né? É uma casa que se eu te contasse que ela acabou de ser construída neste ano, você acreditaria. E por quê? Porque esse é um ótimo case aí de casa atemporal. Bom, a gente percebe primeiramente, né, que as linhas são bem retas, não são linhas tão complexas, são linhas, né, mais simples. E o uso também dos materiais que são materiais naturais, então a presença de pedras, madeiras, né? A questão também da vegetação, né, tá presente, então a gente sempre que a gente vai se assemelhar à natureza, né? A natureza nunca sai de moda. Então, toda vez que a gente traz a natureza para dentro de casa, que a gente torna o nosso espaço com esse discurso de biofilia, do amor ao natural, né? A gente consegue permanecer aí num conceito, né, de atemporalidade. Beleza, pessoal. Então, vimos aí a questão do mobiliário, um bom exemplo também de casa temporal. Vamos falar agora de casas, né, que não seguem esse padrão de atemporalidade, ou seja, casas que vão ficando datadas com o tempo. Bom, acontece, né, assim, de casas, né, de alguns anos atrás que seguiam um padrão
de ostentação, de a casa tinha que ser branca, né, intocável, aquele negócio assim dos metais serem todos inox. Então, assim, era uma casa que era para parecer uma casa bonita, intocável, uma casa realmente chique, rica, né? Mas era uma casa que não transmitia aconchego, acolhimento, né? Diferente do caso aí dessa casa que a gente viu do Estúdio MK27. E isso foi moda, né? É lógico que quem queria construir uma casa naquela época adotou esse padrão, porque era um discurso de uma casa chique, uma casa rica. Mas, gente, passou alguns anos e ainda mais depois da pandemia, onde o nosso olhar ampliou para casa e a gente percebe que a casa tem que ser um lugar aconchegante, um lugar acolhedor, um lugar que abraça a gente, essas casas ficaram realmente datadas, tá? Então, eu vou colocar algumas imagens aí para vocês, tá? De algumas casas, né? De alguns designs de interiores, muitas vezes fachadas, que acabaram ficando datadas, embora talvez sejam até recentes, de alguns anos atrás. Então, primeiramente, né, a gente vê a questão aí do interior, né, sempre muito branco. Branco demais, tudo piso branco, teto branco, sofá branco. Aí, de repente, joga uma cor, né? E essa cor, gente, não tem problema nenhum você usar a cor no seu projeto, tá? A gente não tem preconceito contra a cor. Mas sempre diminuir a saturação dela, né? Porque quando você... O que quer dizer saturação? Quanto mais você deixa aquela cor viva, né? Mais ela vai tá ali te incomodando, tá? E, gente, mesmo na natureza, tudo que é uma cor saturada, uma cor viva, o que quer dizer? É venenoso, né? Não toca. A natureza em si, né? Ela tem até uma saturação um pouco mais fechada. Se você olhar ali pro tronco da árvore, é um marrom mais fechado, o tom ali também das folhas. Então, assim, é um tom aconchegante, né? Tudo que é muito saturado na natureza é um alarme para você prestar atenção. E aí você pega a sua casa toda branca, né? E joga lá um vermelho vivo, tá? Então, isso não transmite aconchego. Se você quiser usar cor no seu projeto, sem problema, mas diminui a saturação, né? Coloca tons mais fechados, né? Pode ser um vermelho, mas um vermelho um pouco mais fechado. Pode ser ali um azul, mas um azul mais profundo, diminuindo a saturação, tá? E também essa questão de ambientes muito brancos, né? Às vezes muito brancos com beges, dá uma impressão muito frígida, né? Fica um espaço muito frio, então não aconchega também. E também essa questão dos elementos, né? Então você vê que tem aí espaços com, nossa, tem desenho de curva no teto, aí tem desenho de curva no móvel, vai se tornando cansativo o espaço por, assim, existe muita informação, tá? Então, assim, quanto mais o espaço ser limpo, ser linhas, né, mais retas, mais simples, não quer dizer que você não pode usar um móvel que tenha, às vezes, uma curva, mas sempre pensando na utilidade daquilo, não decorar simplesmente por decorar, mas ter ali um sentido, né, para sua vida no sentido contemporâneo. Vou até pedir para colocar aí uma imagem da fachada, tem umas fachadas maravilhosas nos cases aqui que eu vou te falar, gente. Não tem como, né, assim, concordar que isso vai enfrentar os anos, né, sem perder aí a sua qualidade de decoração. Então, por exemplo, essa fachada, né, vou colocar a imagem aí para vocês. Então, tem um design legal, beleza, tem aí, fugiu um pouco das curvas, mas ainda assim você vê que a vegetação ali, 2 coqueiros, tem um pedacinho ali de canteiro para eles. Então, por que não dá aí um espaço maior de verde, né, para compor ali a fachada? A gente fala tanto da questão da natureza, né, do verde entrando. E assim, porque também tudo branco, né, como falta uma composição, às vezes, de algum revestimento, de algum tom mais quente, ou a madeira, né, fica tudo ali branco, ficou realmente uma monotonia. Vamos analisar, gente, a imagem dessa fachada. Olha só, tem ali, né, um desenho no piso. Então, para começar, piso branco, casa branca, né, aí tem um vidro verde ali, aí de repente tem uns desenhos de umas bolas ali na entrada da garagem. Pra quê? Isso é utilitário? Não é. Isso é meramente decorativo. Não tinha o que fazer, né? Vamos pôr uma decoração aí sem sentido. E aí vem um detalhe ali na porta, né? Que já acompanha com outro detalhe ali na garagem. Então, assim, vai se tornando decoração por decorar, né? Não tem um sentido realmente de talvez criar um vão, de a gente criar ali um enquadramento, ou ter um sentido realmente funcional da casa, né? De fazer uma composição, talvez de um material natural, com material, uma cor mais sólida. Não, é tudo branco,
né? E realmente, assim, a vegetação não aparece, né? Quando ela aparece, ela é justamente pontual ali, não tem ali a entrada, né, realmente da biofilia do conceito natural. Então, são casas que, beleza, pode ter seguido a moda por um tempo, até esse discurso de ser algo chique, mas, infelizmente, passa alguns anos e a gente já olha e já fica datado como algo antigo. Bom, pessoal, então já falamos aí de casos, né, de atemporalidade, falamos também casos de casas que não seguem esse padrão de atemporalidade, que, pelo contrário, né, seguiram modinhas, seguiram tendências e que acabaram ficando datadas com o tempo. Então, o que fazer e o que não fazer? Vamos falar sobre isso. Primeiramente, o que não fazer, né? Primeiro, a gente tem que criar uma composição, né, na parte da fachada, na parte de projetos de interiores. É sempre uma composição equilibrada, tá? Então, você vai ter que trazer, às vezes, tonalidades quentes, em contraponto com tonalidades frias, né? Trazer materiais nobres, né, para o teu projeto. Então, pedra, madeira, né, tecidos renomados, né, o couro, o azulino, né? A questão da natureza vindo realmente para casa e tomando ali o protagonismo da casa, né? Evitar ambientes muito frígidos, né? Tudo muito branco. Linhas, assim, que a gente pode explorar a questão do desenho, às vezes mais orgânico, sem problema, mas, assim, pensar, né, no sentido disso de uma composição, não ficar algo carregado, não ficar algo pesado, não ficar algo cansativo, né? E sempre, gente, pensar o olhar de uma casa para o ponto de vista contemporâneo, né, pro que te serve hoje. Às vezes tem gente que quer, às vezes, fazer a decoração da casa parecendo que ela tá dentro de um castelo, pendurar um lustre, colocar detalhes dourados. Isso serviu uma época, né, de um pessoal, de um rei, né, de um reinado, e que isso era para mostrar realmente o poder daquele reino. Será que serve para você hoje, né, que tá na correria, que tem uma vida contemporânea, uma vida digital, uma vida mais tecnológica? Então é sempre, né, questionar se a escolha que você está tomando é unicamente para seguir um padrão, né, seguir uma tendência, seguir algo que você acha que vai ser assim, que vai valorizar a sua casa ou que faz sentido para você, para o seu modo de vida. Então a gente falou aí das cores, né? Você pode sim usar cor no seu projeto, não tem problema você usar vermelho, azul, amarelo, mas a gente tirar a saturação disso, né? Porque senão fica algo ali que grita, né, no teu projeto, né? Que chama muita atenção, que se torna cansativo. Então a gente usa tonalidades com menos saturação, mais profundas, né? A questão dos materiais nobres, então assim, o que a gente encontra na natureza? A gente encontra pedra, a gente encontra madeira, a gente encontra mármore, granito, né? Agora padrões muito desenhados, né? Padrões 3D, muito estampados, né? Isso é complicado, a gente não vai encontrar na natureza, então isso vai realmente ficar, às vezes, ali datado, não vai estar de acordo, né, de onde nós viemos, né? Nós viemos realmente da natureza. Então, são pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia que vão refletir, né, lá na frente. Além disso, né, pessoal, além dos materiais utilizados, né, das linhas mais retas, linhas mais simples, a gente vê, né, que tem todo um planejamento da casa para quem vai viver. Então, assim, os vãos, né, tudo pensado ali numa circulação, num conforto térmico para casa. Ou seja, escolhas atemporais, elas pensam no modo de vida das pessoas, né? Diferente, às vezes, de escolhas que são meramente decorativas, colocar um elemento por colocar, somente por enfeitar. Essa casa não, cada vão, cada detalhe arquitetônico é pensado ou para trazer um conforto térmico, ou para trazer um conforto ali acústico, ou um conforto, né, de aconchego do espaço. Bom, pessoal, então nós falamos aí, né, demos exemplos práticos para vocês, pontuamos aí também alguns itens para você conseguir aplicar aí na sua casa, na sua reforma, no seu projeto, né, de interiores. E assim, a grande importância disso, a gente pensar em sustentabilidade, né? Em casas, né, que elas podem ser aproveitadas ao longo dos anos, né? A gente não tem que toda hora reformar a casa para seguir uma tendência, ou a gente desperdiçar, às vezes, um projeto de uma casa por, às vezes, não estar dentro da modinha, né? A gente pensar realmente em casas atemporais, né? A gente pensar, ter um olhar responsável, né, em relação à arquitetura, em relação à decoração, que não é fazer cada vez mais nossos clientes gastarem mais, seguirem, né, as tendências, mas é justamente eles fazerem escolhas que fazem sentido para o seu estilo de vida, né, para o seu estilo, né, de decoração. E lógico, gente, primeiro de tudo, a sua casa tem que refletir você, né? Ela tem que acompanhar seu estilo de vida, ela tem que te agradar. Você não tem que seguir a tendência, porque agora tá na moda, vou usar branco mesmo que eu não goste de branco. Não, né? E mesmo assim, se seu estilo for, se você se identificar com alguma tendência, você se questionar
né, se ela vai realmente permanecer por muitos anos. Então, assim, existem recursos que a gente pode adotar, por exemplo, a gente faz muito isso em quarto infantil, né? Que a gente tem que falar sobre, às vezes, um quarto que acompanha o crescimento da criança. Então, às vezes, a gente investe nos móveis, né? Mais neutros ali, numa madeira, num tom mais neutro, num cinza, um branco. E aí traz a cor num papel de parede, que isso é mais fácil de trocar ao longo dos anos. Não precisa, às vezes, refazer o projeto inteiro de marcenaria. Né? Então, a mesma coisa para sua casa. Se você gosta, às vezes, de uma cor mais saturada, invista num móvel, né? Não faça, às vezes, de tudo ali, né? Muito colorido. E pense realmente nesse equilíbrio, né? No equilíbrio no design das linhas, né? No equilíbrio dos materiais utilizados e no modo de vida contemporâneo. Muito mais explorar a questão da qualidade da arquitetura do que simplesmente o espaço decorativo. Pessoal, e não me deixem de seguir lá no Instagram, tá? É @arcanalauravilela. Lá eu exponho todos os meus projetos, exponho meu dia a dia, né, de vida de arquiteto, então você consegue acompanhar também o que eu proponho para os meus clientes. Então vale muito a pena você me seguir por lá. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou pedir para vocês curtirem, mandarem para as pessoas que você acha que é interessante receber esse conteúdo, para você comentar. E, aliás, gente, eu vou deixar um gancho aqui para um segundo vídeo. Eu falei aqui sobre casa temporal, dei alguns exemplos. E a casa neoclássica, né, que está bem em uso hoje em dia, a gente vê muitos projetos neoclássicos. Será que ela entra no padrão de atemporalidade ou será que ela também vai estar datada daqui a alguns anos? Se você quer saber mais sobre esse assunto, deixa aqui no comentário, né, que você quer um vídeo falando sobre casas neoclássicas. Dependendo, gente, da quantidade de comentários, dependendo da quantidade de engajamento que esse vídeo vai ter, eu gravo um vídeo para vocês falando sobre casa neoclássica e se ela é uma opção, né, de casa temporal.